pessoal, paz seja com todos, amém? Estamos iniciando mais um culto, mais um momento de falarmos da palavra de Deus, amém? Eu estou tão feliz, estou tão empolgada que hoje a gente tem muitas coisas legais que nós vamos compartilhar com vocês, amém? Bom, se você estava ligadinho semana passada, no culto passado, nós falamos sobre a vida de Jesus, Ele mesmo. Nós falamos sobre a vida de Jesus do nascimento até quando ele era um junior, que ele começou a falar um pouquinho de Deus, começou a falar um pouquinho do reino dos céus, não é? Bom, e se você prestou atenção, nós falamos também que este culto nós iríamos falar dos milagres de Jesus. Jesus fez milagres? Sim, Jesus fez muitos milagres e a Bíblia deixou muitos milagres escritos, para que a gente aprendesse um pouco mais do poder que o nosso Jesus tem. Amém? Bom, então fique ligadinho, hoje tá muito legal. Nós vamos ter versículo novo, nós vamos ter louvor, nós vamos conhecer os milagres de Jesus, nós vamos ter desafios novos e também nós vamos ver as crianças que cumpriram os desafios da semana passada. Amém? Então eu estou anunciando, eu estou preparando vocês, para o nosso culto. E eu lembrei de uma coisa. Existiu um homem chamado João Batista. João Batista, ele preparou o caminho para o nosso Jesus chegar. Ele anunciou, Jesus, como estava escrito lá na profecia, na Bíblia. João Batista, ele era um homem que ele pregava, ele falava para as pessoas se arrependerem dos pecados. E João Batista também batizava as pessoas na água. Sim, e sabe o que João Batista falou uma vez? Olha, eu batizo com água, só que tá vindo um aí. Quem será esse um? Tá vindo um aí que é muito mais poderoso que eu. Não tem comparação. Esse, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, Esse que é tão poderoso. Eu não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias. João Batista está falando de Jesus. João Batista anunciava o reino de Deus, mas ele anunciava o poder de Jesus, e tudo quanto Jesus era capaz de fazer. Amém? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que Jesus fez, Esse Jesus tão poderoso que João Batista falava, para as pessoas que chegaria. Então eu gostaria que vocês fechassem os seus olhos nesse momento e que vocês falassem um pouquinho com Deus. Senhor Jesus, hoje nós iremos, meu Pai amado, revelar um pouquinho mais do Teu poder. Nós vamos falar um pouquinho mais, Senhor Jesus, dos milagres que o Senhor realizou. Senhor Jesus, eu peço que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja alcançando cada vida que está assistindo a este culto e realize milagres, meu Deus amado, na vida delas, meu Deus, milagres que eles estão necessitando e crendo, Senhor, no Teu poder e com fé orando que eles possam receber esses milagres. Meu Pai, que a Tua presença, Senhor Jesus, seja real aonde, Senhor, eles estiverem, Senhor Jesus, nesse momento, enquanto assistem, Senhor, e participam do culto. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Fiquem com Deus. Participem do culto. Agora Tia Ami tá chegando aí com um versículo novo e daqui a pouquinho a gente se encontra novamente. Tchau, tchau! Olá, crianças e juniores! Que bom estarmos mais uma semana aqui, não é verdade? Mais um culto, graças a Deus o Senhor está sendo conosco. Graças a Deus podemos ter esse acesso a vocês através dos cultos online, através dos cultos da internet, Porque assim a gente pode, de uma certa forma, ainda estarmos juntinhos. Vamos aprender mais um versículo hoje? Sim? Então vamos abrir a nossa Bíblia lá em Lucas capítulo 4, versículo 18. Vamos ler com a tia Michele? A Bíblia diz assim: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois
que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração. Lucas, capítulo 4, versículo 18. Tá bom? Fiquem com esse versículo e tem muita coisa legal no nosso culto hoje. Fiquem ligadinhos, não saiam daí, tá bom? Beijinhos e tchau, tchau! Olá, crianças e juniores, que a paz esteja com todos vocês. Amém? Como nós aprendemos, Jesus, ele veio a este mundo. Ele foi um bebê, cresceu, foi criança junior como você. E um dia já adulto, Jesus foi batizado nas águas por João Batista. E o Espírito Santo desceu sobre ele. Jesus, quando estava aqui na terra, operou muitos milagres. Você sabia disso? Jesus andava por toda parte fazendo bem, curando os doentes e expulsando os demônios também. Ele contava as boas notícias da salvação que Deus tem, o amor, a paz, o perdão dos pecados, descanso para os cansados, milagres que só Deus poderia fazer, perdão que só Deus poderia oferecer. Qualquer pessoa que nele crê, de graça vai receber. Jesus andava por toda parte fazendo bem, curando os doentes e expulsando os demônios também. Ele contava as boas notícias da salvação que Deus tem, o amor, a paz, o perdão dos pecados, descanso para os cansados, milagres que só Deus poderia fazer, perdão que só Deus poderia oferecer. Qualquer pessoa que nele crê, de graça vai receber. Jesus operou muitos milagres. Ele curou doentes, acalmou tempestades, transformou água em vinho, andou sobre as águas, alimentou uma multidão com alguns pães e peixinhos. Ele operou muitos milagres. Milagres que só Deus poderia fazer, perdão que só Deus poderia oferecer. Qualquer pessoa que nele crê, de graça vai receber. Milagres que só Deus poderia fazer, perdão que só Deus poderia oferecer. Qualquer pessoa que nele crê, de graça vai receber. Milagres. Amém? Olá de novo, crianças e juniores! Bom,
É isso mesmo que vocês viram, né? Eu vou falar do primeiro milagre de Jesus. A Bíblia deixou para nós lá no Evangelho de João, no capítulo 2, o primeiro milagre que Jesus realizou. A Bíblia conta, né, que Jesus estava em um casamento. Ele foi convidado para um casamento. Estava a mãe de Jesus, estavam os discípulos de Jesus também nesse casamento. E aí lá, né, Jesus também ia em casamentos. Lá teve a festa, eles comeram, né, eles beberam. Naquela época, né, a bebida principal era o vinho. E aí aconteceu um negócio. O vinho acabou, né? Precisava ter vinho até no final da festa. Mas o vinho acabou, não tinha mais. E aí a mãe de Jesus pegou e falou assim para Jesus: Jesus, faz alguma coisa, né? O vinho acabou. Aí Jesus falou assim: mas que você veio falar comigo, Maria? Né? Por que a senhora está falando comigo? Não estou entendendo. Aí Jesus disse o seguinte: bom, tá bom. Traz todos as botelhas onde estavam o vinho, traz tudo que está aí vazio, né? Traz aqui para mim. E aí as pessoas trouxeram, né, lá para Jesus. E depois ele falou assim: agora vocês vão pegar água. Pega a água. Eles não entenderam nada. Eles estavam esperando que Jesus fizesse e aparecesse o vinho. E Jesus pediu água. Eles acharam estranho, né? Aí eles falaram assim: ó, tudo bem, Jesus, a gente vai trazer. E aí Jesus falou assim para eles: agora vocês vão jogar a água aqui dentro. E depois vocês vão servir. Aí eles ficaram pensando: tá, vamos fazer. Vamos fazer? Tá. Aí eles abriram a botija, pegaram a água, e aquela água que Jesus pediu para que eles colocassem se transformou em vinho. Sim, crianças, Jesus transformou água em vinho. E esse foi o primeiro milagre de Jesus. E deixa eu contar outra coisa. Na hora que Jesus falou: ó, sirva, né? Coloca aí numa taça e leva lá para o mestre-sala, pede para ele provar. E aí na hora que ele provou, ele falou assim: ah, que vinho delicioso, vocês deixaram o melhor vinho para o final. Todo mundo serve primeiro o melhor vinho e depois um vinho piorzinho, né? Mas ele disse que não, que eles deixaram o melhor vinho para o final. Mas por que isso, né? De tudo que Jesus faz é muito bom. Então ele faz o melhor sempre. E esse, crianças, foi o primeiro milagre de Jesus. Olá, crianças e juniores, tudo bem com vocês? Agora nós vamos ver mais um milagre feito por Jesus. Esse milagre, Jesus acalmou uma tempestade, Jesus parou uma grande tempestade. Um certo dia, Jesus já tinha feito muitos milagres, já tinha curado as pessoas, e aí ele já tinha falado da palavra de Deus para uma multidão. E aí, Jesus e os seus discípulos foram para o barco. E aí, quando eles começaram a navegar, de repente, o mar começou a ficar muito violento e o barco começou a ir de um lado para o outro
e o mar ficou muito agitado e o barco começou a balançar, balançar. Os discípulos ficaram tudo com medo, sem saber o que fazer, e agora o tempo fechou. Começou umas nuvens escuras, o céu ficou escuro e uma tempestade se aproximava e o mar começou a não ficar quieto, o mar ficou muito violento e aí as águas do mar começou a entrar dentro do barco e começou a molhar os discípulos. Aí que eles ficaram mais apavorados ainda e aí eles começaram a ficar desesperados e aí eles foram até Jesus. Jesus, acorda, Jesus. Jesus estava lá dormindo. E aí os discípulos falaram para Jesus, acorda, nós vamos afundar, Jesus, nós vamos afundar. Jesus levantou, olhou para um lado, para o outro. E aí ele falou assim, ó, vento, para, mar, para. E aí o vento e o mar se acalmou. Isso mesmo, Jesus parou a tempestade. E aí tudo ficou calmo. O navio voltou a ficar, o barco voltou a ficar calmo. O mar ficou calmo. Tudo ficou calmo. Jesus parou a tempestade e os discípulos ficaram maravilhados com mais aquele milagre que Jesus tinha feito. Eles já viveram muitos milagres com Jesus, né? E esse foi mais um milagre que os discípulos puderam viver com Jesus. E aí eles ficaram falando assim, ó, quem é esse que até o vento e o mar os obedecem? Esse é Jesus. Jesus que tem o poder para acalmar toda situação, toda tempestade, assim como Jesus acalmou a tempestade naquele barco com os discípulos. Galerinha, vamos continuar com o nosso culto. E o nosso culto hoje está recheado de milagres. Milagres que o Senhor Jesus realizou enquanto Ele estava aqui na terra. Vamos continuar falando de mais um milagre. E agora eu vou falar de um milagre que aconteceu com o cego de nascença. Que é isso, cego de nascença, tia Michele? Cego de nascença era uma pessoa que nasceu cego. Este homem, ele nasceu cego. Então, ele nunca viu a luz do dia, ele nunca viu o sol, nunca viu a lua, nunca viu as estrelas, nunca viu uma flor, nem sabe como que são as flores, como são as cores, os pássaros. Enfim, ele nunca tinha visto nada. Ele não conhecia nada, ele não conhecia nem ele mesmo, porque como ele não enxergava, ele não tinha como olhar no espelho, então ele não se via, então ele não sabia nem como ele era na realidade, como eram seus amigos, ele não sabia. Olha que triste era a vida deste homem. Mas olha o que aconteceu na vida deste homem, prestem atenção. Eu vou ler a passagem que está lá em João capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 11, eu vou ler, tá bom? Então, o que aconteceu? Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. Isso mesmo, o homem ele era cego de nascença, ele não enxergava nada. E os seus discípulos, os discípulos que estavam junto com Jesus, perguntaram, né? Mestre, quem pecou? Seus pais ou este homem, para que nasceste cego? Então os discípulos começaram a questionar Jesus. Quem havia pecado? Foi este homem que era cego? Foi os seus pais? Quem pecou? Porque ele nasceu cego? Jesus respondeu. Jesus então respondeu a eles. Nem ele pecou, nem seus pais. Foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Jesus continuou falando. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto,
Jesus cuspiu na terra. Isso mesmo, Jesus cuspiu na terra e, tendo feito um lodo com a saliva, ou seja, um barrinho, né? Aplicou aos olhos do cego. Então, olha o que aconteceu. Jesus pegou o barro, esse barrinho que ele fez com as mãos, e aplicou nos olhos do cego. O que será que aconteceu? Meu Deus, tô curiosa. E dizendo, ele disse para o cego: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. O que vocês acham que esse cego fez? Vocês acham que o cego ficou lá chorando? Jesus não me curou, Jesus não me curou. Ou vocês acham que ele reclamou porque Jesus passou aquele negócio nos olhos dele? Ele nem estava vendo, nem sabia o que era, né? O que vocês acham que ele fez? Vocês acham que ele ficou lá sentado esperando alguém levar ele? Ou ele não foi e falou que não ia? O que vocês acham que ele fez? O que esse cego fez? Vamos descobrir? Ele foi, lavou correndo seus olhos e sabe o que aconteceu com ele? O que vocês acham que aconteceu com esse cego, gente? Tô curiosa para saber. O que vocês acham? Que ele ficou lá, ele voltou, não voltou? O que vocês acham? O que aconteceu com esse cego depois que ele foi lá e lavou os olhos dele? Gente, acredita que ele voltou enxergando, olha só, isso mesmo, ele foi lá, obedeceu ao que o Senhor Jesus falou para ele fazer, lavou seus olhos e ele voltou todo feliz enxergando. Ele via as pessoas, ele viu a luz do dia, ele via as flores, ele via os pássaros, agora sim ele podia ver os seus amigos, ele ia poder ver ele mesmo no espelho. Olha que lindo que Jesus fez pela vida deste homem. É maravilhoso, não é verdade, o nosso Senhor Jesus? E quando ele voltou enxergando, as pessoas ficaram duvidando, ficaram se perguntando: é ele que é aquele cego de nascença? Não, uns duvidaram, não é ele. Outros pensaram, não, é ele sim. Aí por fim, perguntaram, né? Perguntaram: como foi que te aberto os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou os meus olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e agora estou vendo. Olha que lindo o poder do nosso Senhor Jesus. Então Jesus, com seu amor, com seu coração cheio de amor, cheio de compaixão, curou este cego que não via desde quando ele nasceu. O nosso Senhor Jesus é o Senhor que pode todas as coisas, é o Senhor dos milagres. Então, acreditem no poder do nosso Senhor Jesus, tá bom? Continuem que tem mais milagres para vocês verem, tá bom? Beijinhos e até mais. Tchau, tchau! Olá, crianças juniores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar a história que está escrito lá em Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 32, que diz assim, ó: Jesus anda sobre as águas. E para isso nós iremos utilizar esta bacia cheia de água, tá bom? Obviamente, ou um barco. E aqui eu vou apresentar as pessoas para vocês, tá bom? Estes são os discípulos, olha só que legal, os nossos discípulos. E também nós temos a presença de Jesus. Jesus vai ser o verdinho aqui e os discípulos vão ser em azul, tá bom? Depois da primeira multiplicação dos pães, o que Jesus fez? Jesus pediu para que os discípulos entrassem no barco para atravessar o mar. Enquanto isso, ele ia ao monte orar. Jesus está lá orando. E os discípulos estavam sobre o barco, então. Eles tinham que atravessar o mar. E aí eles pegaram o barco e foram fazer aquilo que Jesus tinha pedido. Eles estavam sobre o barco, caminhando. E aí, mais à noitezinha, o que aconteceu? As águas começaram a ficar agitada, muito agitada, e um vento forte soprava e o barco estava
todo balançando e eles estavam com muito medo. Mas aí, de repente, às 3 horas da manhã, né, Jesus ainda estava no monte orando, Jesus apareceu, mas ele apareceu de uma forma diferente, ele apareceu andando sobre as águas. E aí, os discípulos que estavam dentro do barco ficaram aterrorizados, na verdade, falaram assim, meu Deus, é um fantasma! E ficaram com muito medo. Mas Jesus, se aproximando deles, disse assim, ó, não fiquem com medo, sou eu, Jesus. E aí os discípulos, ainda espantados, ficaram meio assim, né? Será que é mesmo? E aí Pedro disse, se tu és Jesus, ordene que eu caminhe também sobre as águas. E aí Jesus só falou assim, venha. E aí Pedro desceu do barco e colocou um pé. E colocou o outro pé. E começou a caminhar em direção a Jesus. Mas aí, as águas agitadas, o vento que estava circulando sobre aquele local, sobre o mar, na verdade, assustou Pedro. E aí Pedro começou a afundar. E aí ele, socorro, Jesus, me salva. E aí Jesus, se aproximando dele, estendeu as mãos, colocou ele sobre o barco junto com os outros discípulos e disse assim, que pequena é a sua fé, por que duvidastes? E aí os outros discípulos que estavam sobre o barco, né, que são aqui escondidinhos, mas eles estão aqui, eles realmente falaram assim, somente o Senhor é o Filho de Deus. E eles adoraram e exaltaram o nome de Jesus. E assim termina a nossa história, né? Esse milagre de Jesus que foi caminhar sobre as águas. Eu aposto que você também já tentou andar sobre as águas, não é mesmo? Mas isso realmente foi verdade. Pedro caminhou sobre as águas junto com Jesus, mas pelo medo e por duvidar de que ele poderia fazer isso no nome de Jesus, ele acabou afundando. Então, nunca, jamais duvide do poder que há no nome de Jesus. Amém? E quem aí gostou de ver os milagres que Jesus já fez? Muito bom, né? Cada culto a gente aprende um pouco mais sobre esse Jesus maravilhoso. Bom, então agora nós vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus por esse momento tão bom que nós passamos hoje, né? Feche os seus olhos aí e vamos agradecer a Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por ter feito tantos milagres, Senhor Deus, e que hoje, Senhor Deus, nós conseguimos ver esses milagres, Senhor Deus. Obrigada porque hoje nós aprendemos um pouco mais de quem é o Senhor, e isso tem sido tão bom para nós, te conhecer mais, estar cada dia mais perto de Ti, Senhor. Senhor, eu também quero te pedir que esse desejo esteja cada dia mais no nosso coração, Senhor, porque nós queremos mais e mais estar perto de Ti, mais e mais te conhecer, Senhor. Pai, eu também te peço que o Senhor cuide de cada casa, Senhor Deus, de cada criança, de cada junior, Senhor Deus, que a sua mão esteja estendida, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, Senhor Deus, derramando a tua bênção poderosa, a tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor Deus. Nos guarde, nos proteja, nos livra de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, crianças, que culto abençoado, não é mesmo? Quantos milagres a gente aprendeu hoje, que legal, não é mesmo? Eu espero que vocês tenham gostado muito e tenham aprendido um pouquinho mais sobre os milagres de Jesus. Agora, antes de nós encerrarmos o nosso culto, eu quero deixar aqui com vocês o desafio da semana. Qual que vai ser o desafio dessa semana? Bom, é muito simples, a gente vai dar 2 opções para vocês, tá bom? A primeira é que vocês, né, junto com o papai ou com a mamãe, procurem na Bíblia outros milagres que Jesus tenha realizado, sem ser esses que a gente contou para vocês aqui hoje, tá bom? E aí vocês têm 2 opções. Vocês podem pegar, achar um milagre, e aí vocês vão gravar um vídeo pra gente
né, falando o nome do milagre e também dando a referência da onde ele está escrito. Mateus, Marcos, fala o versículo, fala o capítulo, fala tudo pra gente. Ou também vocês podem pegar e fazer um desenho do que vocês entenderam sobre aquele milagre, colocar em cima o nome do milagre, a referência, tirar uma foto e mandar pra gente. São essas duas formas que vocês têm de participar do desafio dessa semana. Escolham a que vocês preferirem e achar melhor, tá bom? Um grande beijo, até sábado que vem e participa do desafio, tá bom? Tchau, tchau! Tias e amiguinhos, hoje eu vou fazer o meu versículo hoje. Então vamos começar? Lucas 2:52. Jesus crescia com sabedoria, com altura e graça diante de Deus e dos homens. Tchau, tia, amigos! Crescia Jesus em sabedoria, em estatura e graça para com Deus e os homens. Lucas capítulo 2, versículo 52. Crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça para com Deus e os homens. Lucas capítulo 2, versículo 52. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas capítulo 2, versículo 52. Crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graças para com Deus e os homens. Lucas capítulo 2, versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas 2:52. Beijo. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas 2, versículo 52. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens. Lucas, capítulo 2, versículo 52. Zaque. É muito bom ter Jesus no coração! É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração.